estão todos? Eu vou fazer hoje uma apresentação especial, que eu não costumo ler o currículo. Mas esse nosso convidado já começa com a questão da originalidade pelo currículo. Quer acompanhar comigo? Olha, um economista formado pela Universidade Mackenzie, com especialização, essa é a grande vírgula, em desenvolvimento latino-americano pela Boston University e mestre em criatividade e inovação pela Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. Sabe por que eu fiz esse detalhe? Porque é sempre dito que a criatividade pertence a um segmento, né? Os artistas, etc. E ele vem aqui contar essa história para vocês de uma jornada maravilhosa, né? Envolvendo economia, criatividade, educação, diretor da FAAP brilhante e uma pessoa do nosso cotidiano. Não é uma celebridade longe de nós, que as suas palavras não sirvam para se aplicar na nossa vida. Cada palavra, cada indicação vai servir para a sua vida, fazer uma jornada tão bem sucedida quanto a do meu querido e admirável amigo, professor Luiz Alberto Machado. Bem-vindo, boa tarde, vamos lá. O espaço é seu. Boa tarde, Renata. Obrigado pelo convite para esse café, para esse bate-papo. Tomar nosso cafezinho. Satisfação enorme te reencontrar, porque a nossa relação de amizade é muito mais antiga do que relação acadêmica ou qualquer coisa que o valha. Então, é muito gostoso bater esse papo sobre um tema pelo qual eu me apaixonei desde 1993, quando eu fui apresentado a ele. E você fala que realmente é uma relação estranha, né? Porque quando eu fui convidado, quando eu recebi a carta que me convidava para integrar a delegação da FAAP, que ia participar do maior encontro mundial de solução criativa de problemas em Buffalo, a minha primeira reação foi: convidaram errado, não deve ser para mim. Eu não tenho nada a ver com esse tema. Eu não tenho nada a ver com esse tema. Mas, enfim, foi uma ideia que a FAAP teve em 1993, ela foi pioneira nisso, e ela mandou 13 professores ao maior encontro mundial de solução criativa de problemas, em Buffalo, nos Estados Unidos. A ideia inicial era para dar aulas mais criativas, mais dinâmicas. Vamos direto no assunto. Aulas que não devem sono nos alunos. Em outras palavras. Em outras palavras. E aí ainda foram 2 meses entre o convite e a viagem, e nesses 2 meses nós tivemos algumas reuniões preparatórias, e eles nos falaram: olha, vocês vão para um encontro que vai ter umas 500 pessoas, das mais variadas áreas, que estão lá pela primeira, pela segunda, pela 15ª vez, era o 39º encontro, pela 30ª vez. Existem lá coisas do básico, avançado, formação de liderança, certificação. Certificação vocês não podem fazer, mas não façam o básico. Todos vocês são muito experientes, têm mais de 10 anos de experiência em sala de aula, então não precisam fazer o básico, escolham outros programas. E assim foi feito. Quando acabou aquela jornada, era uma semana, a Vera e o Guga, meu filho, foram me encontrar lá para a gente continuar a estender a viagem, que era final de junho. E aí a Vera me perguntou: e aí, gostou? E eu fiz uma cara assim: mais ou menos, eu estou meio em dúvida. Ela falou: não é possível, desde que você soube que você ia viajar, que você não parou de pesquisar sobre isso, estudar sobre isso, e agora você vem me dizer que não sabe se aproveitou. Eu não sei se meu inglês é muito ruim, Vera, ou algum problema aconteceu, mas eu tenho uma série de dúvidas. Como acabou, cada um foi para um lado, eu só vou saber se isso é um problema meu ou de todo mundo quando a gente voltar ao Brasil em agosto. Quando eu cheguei aqui de volta, eu vi que muitos tinham a mesma preocupação. Tinham achado legal, tinham achado que era um mundo diferente, mas tinham voltado com uma série de dúvidas. E aí nós diagnosticamos o problema. Nós deveríamos ter feito o básico, e nós fomos orientados para não fazer o básico. Então, nos outros programas que a gente estava fazendo, quando o cara fala assim: agora faz tal coisa do modelo, a gente se perdia, porque a gente não tinha o domínio do modelo. A Fábio falou: não tem problema. E um mundo novo, né? Um mundo novo. Sim, sim. Eu não sei se você falou, eram professores todos da mesma área, economia? Não, comunicação, artes, administração, todas.
Aí a FAAP falou, não tem problema, o ano que vem nós vamos trazer alguém de lá, da organização, lá da Creative Education Foundation, para dar o básico aqui, e vocês vão voltar para lá para continuar fazendo os avançados. Bom, aí foi o perfeito, né? Só que aí nós voltamos e percebemos uma coisa. O alcance da criatividade era muito maior do que cada um utilizar aquilo na sua respectiva disciplina. E aí nós sugerimos para a FAAP que criasse uma disciplina de criatividade. E isso foi feito gradualmente, primeiro na engenharia, depois na administração, até o momento em que a criatividade se transformou numa disciplina de todos os cursos da FAAP, do colégio à pós-graduação. Que foi o grande diferencial, sempre grande sacada. Grande sacada. E absolutamente indispensável, né? Sem dúvida. Só que aí veio o problema seguinte. Era um monte de aula, e quem vai dar essas aulas? Então, nós precisamos formar professores de criatividade. Então, nós continuamos mandando professores para Buffalo, começamos a mandar também para um evento internacional chamado promovido pela International Alliance for Learning, que é sobre ensino e aprendizagem acelerada, e foram quase 100 professores ao longo de 6, 7 anos que a FAAP deu essa chance. Muitos não entenderam, não aproveitaram, mas eu fui um dos que, enfim, mergulhou de cabeça. Eu percebi que o alcance daquilo era muito grande. Continuei pesquisando. Né, quando a pessoa, desculpa te interromper, mas para não perder o fio da meada, que é assim, quando a pessoa faz esse relato aí, eu percebi e outros não perceberam, eu quero pontuar uma coisa com você, porque eu bem me lembro, né, que você me convidou para uma aula lá na FAAP, foi bárbaro, foi muito legal, e depois me lembro que você participou, foi muito prestigioso uma participação sua num curso nosso, né, de criatividade. Então, nesse momento, qual foi a competência que você acha que você teve para mergulhar de cabeça, como você disse? Primeiro, a percepção de que eu tinha mudado. Quer dizer, embora o modelo de Buffalo não seja específico para isso, você tem uma linha de pesquisa da criatividade, onde eu fiz a pós-graduação, por exemplo, que é voltado para a autotransformação. Sim. Mas eu, antes de fazer esse outro mergulho, eu já tinha percebido. Aquilo me abriu portas, me abriu janelas, mexeu comigo. Então, eu passei a fazer coisas dentro de sala de aula que eu não imaginava e que tornaram minhas aulas muito melhores. Eu não precisava o aluno me avaliar, eu percebia. A gente tem essa capacidade de fazer uma autoavaliação. Claro. Claro. Então, e tem alguma coisa muito importante. Na FAAP, nós fazíamos isso com o apoio da instituição. Então, claro, quando você inova, a margem de erro cresce. Nem tudo dá certo. Mas as experiências foram muito apoiadas. Então, foram muito legais. Tem algumas experiências que eu vou relatar, porque eu escrevi um livro com o Guga, alguns anos atrás, e tem uma parte do livro em que eu relato algumas dessas experiências. E nas palestras que a gente dá, quando eu não falo, eu falo, pai, conta aquela história. Eu vou contar uma só para você perceber. Por exemplo, eu comecei a usar música, tá? Nas provas, primeiro só nas provas. E aí eu vi que um dia um aluno chegou para mim e disse, professor, a música me distrai. Eu falei, não tem problema. O resto da classe estava adorando. Não, então ele que sai. Calma, não é assim. Mais alguém tem problema com música? Não, só ele. Então, você vai fazer a prova na minha sala. Quer dizer, eu tinha a vantagem de ser diretor ou vice-diretor, então eu mandei o cara na minha sala, com a minha secretária, ele fez a prova lá sozinho, o resto da turma fez com música. Até aí foi tudo bem. A maioria queria. Mas tem um grande episódio que, veja como isso abre porta e nos ensina, como a gente aprende dia a dia. Eu estava dando uma prova, minha disciplina na Faculdade de Economia era História do Pensamento Econômico. Ou seja, uma disciplina, eu não reescrevo a história, eu tenho que me basear no que os caras escreveram. E a minha prova era uma prova tradicional, era uma prova escrita, dissertativa, os alunos tinham pavor da minha matéria, e eu cheguei para dar um dia uma prova e falei assim, olha, eu estou distribuindo a prova para vocês, e para fazer esta parte da prova, vocês têm 40 minutos. Normalmente era 1 hora. Quando eu falei, vocês têm 40 minutos, quase que uma revolução. Absurdo! O que é isso? 1 hora já era pouco, agora se deu 40 minutos. Falei, calma, gente, vejam a prova e começa.
Aí uma aluna lá chegou e falou assim, professor, minha prova está incompleta. Falei, por quê? Porque eu estou fazendo a soma dos pontos e está dando apenas 6 e não 10. Falei, por isso que eu dei 40 minutos. Porque o restante da prova, que vale 4 pontos, vocês vão fazer nos 20 minutos depois, mas aí é uma outra prova, vocês vão primeiro me entregar essa parte, quem acabar antes pode sair e volta, porque todos vão fazer juntos. Ah, tá bom. Estou curiosa. Bom, acabou. Curiosa. Acabou, eles voltaram, eu distribuí folha A3, canetinhas coloridas, disponibilizei. Falei, última questão, valendo 4 pontos. Desenhem a escola fisiocrata. Sabe aquela cara de incrédulos? Como Essa assim? minha, assim. Como assim? Sim, mais ou menos. Como desenha? Sim. Como desenha? Se eu quisesse fazer desenho, eu estava fazendo outro curso. Eu não vou desenhar. Arquitetura, artes plásticas. Exatamente. Aí foi uma revolução para valer. Falei, gente, calma. Desenhem a escola fisiocrata. Vocês já tiveram aula sobre múltiplas inteligências. Vocês tiveram 6 pontos utilizando a verbal linguística tradicional. Agora eu quero que vocês usem outra inteligência, tá? A espacial, para fazer essa restante da prova. Eu não vou fazer, eu vou escrever. Eu falei, vai ter 0. E não adianta querer brigar. Vai brigar comigo, eu tenho o apoio da diretoria e da mantenedora. Então, você vai ter que chegar no papo. Então, é melhor fazer a prova e tranquilo. Eu não vou olhar a qualidade do desenho. Me interessa saber se vocês são capazes de me demonstrar que vocês conhecem as ideias da escola através de uma outra inteligência. Numa interpretação do traço. Exatamente. Aí foi. Quando eu corrigi a prova, Renata, eu não corrigia prova por prova, eu corrigia questão por questão. E depois eu fazia a soma. E aí, quando eu estava corrigindo essa questão, teve uma que foi sensacional. Em 20 minutos, algum aluno tinha feito uma história em quadrinho, pegando como era o sistema tributário na França antes dos fisiocratas e qual era a proposta dos fisiocratas. Fiquei maravilhado. Quando eu juntei todas as provas, aquele aluno que tinha tido a nota máxima naquela questão ficou com 4, ou seja, no restante da prova não teve nada. E aí eu vi o nome, e era uma aluna que estava fazendo a matéria pela 3ª vez. O que eu percebi ali? Ela era uma coreana, falava coreano em casa, trabalhava lá na 25 de Baixo, naquele shoppingzinho, falava. Ela tinha problema para escrever em português, para dissertar em português, mas ela conhecia o assunto. Quando eu dei a oportunidade para ela mostrar isso usando uma outra forma de inteligência, um outro tipo de inteligência, ela deu um show. Entendeu? Então, aquilo foi uma lição para mim. Eu falei, nossa, a maior parte dos professores dá aula só utilizando a verbal linguística, a lógico-matemática. E os caras que são bons de desenho, de expressão corporal, de comunicação, como é que ficam? Então, aquilo foi uma lição para mim também. Então, uma lição para todos que vão nos ouvir, né? Porque e na hora de devolver as provas, desculpa te interromper, até aqueles que tinham se revoltado falaram, puxa, Machado, nunca tínhamos pensado nisso. Eu falei, pois é, olha que lição que todos nós estamos tendo a partir dessa experiência. Porque isso é um impulso para todos, né? A primeira coisa é romper o paradigma de que criatividade está dentro de uma caixa, dentro do cérebro de pessoas de artes plásticas, artes dramáticas, enfim, do artista, né? E, na realidade, muito, como você falou, de muitos colegas que não se interessaram, porque não conseguiram acessar a sua própria criatividade. Né? Claro. Isso, você lembra, os nossos cursos são exatamente nisso, né? De fazer a pessoa desbloquear a espontaneidade criativa dela. Fantástica essa contribuição, hein? Que impulso! E aí, como é que ficou essa trajetória? Porque você só fez sucesso dentro da FAAP e hoje nas suas palestras todas, né? Como é que foi isso? Como é que andamos? E essas experiências todas foram mostrando que eu tinha que ousar. Quer dizer, mesmo com o risco de errar, porque toda vez que você inova, a margem de erro cresce, mesmo no erro você tem que tirar aprendizado. Então, eu fui inovando. Então, tanto em palestras, como nas palestras na área de economia, eu era presidente do Conselho Federal de Economia, dava palestra pelo Brasil inteiro, e eu fazia coisas que, como você falou, totalmente fora do padrão. Por exemplo, eu dava uma atividade lá que os caras tinham que
que usar a Gestalt e enxergar lá uma frase no meio de um emaranhado de folhas, e quando eles estavam tentando, um emaranhado de linhas, e quando eles estavam tentando resolver, eu subia na mesa, onde eu tivesse. Eu cheguei a fazer isso dentro de uma Assembleia Legislativa. O prefeito que estava assistindo levou o maior susto quando eu subi na mesa lá da plenária da Câmara dos Vereadores. Por quê? Porque eu estava imitando aquele professor do Sociedade dos Poetas Mortos. Ah, sim. Então eu falava para os caras, vocês estão tentando reler isso aí da forma tradicional, não vão conseguir. Enxerguem de outra perspectiva. Vira de cabeça para baixo, faz o que vocês quiserem, não é pegadinha, tem uma frase aí. Puta, aí os caras conseguiam fazer e ficava aquilo o assunto da semana. Quem é aquele louco que subiu na mesa? Então, eu jamais faria isso se eu não tivesse passado por essas experiências que começaram em Buffalo e que me abriram a cabeça e que me despertaram para a possibilidade disso, né, Renata? A ousadia é sempre aquela velha conversa, né? Ela nos coloca na vitrine. E a vitrine está sempre sujeita a pedras, né? Então, Claro. E vão chovendo aí as pedrinhas tentando quebrar o caminho e, na realidade, aquele que compreende o que é a criatividade na sua vida consegue avançar. E eu tenho acompanhado os seus artigos, né? Toda a sua manifestação na rede social. Eu queria saber como é que você transformou isso quando você concluiu a sua carreira na FAAP. Que viés você aí, então, nessa nova perspectiva, né? Que é um novo olhar, um novo fazer, qual foi o viés que você encontrou para continuar impulsionando as pessoas e continuar a sua trajetória bem-sucedida? Bom, mesmo quando eu tinha 1000 atribuições acadêmicas, eu cheguei a dar aula em 3 instituições ao mesmo tempo, mas depois me concentrei na FAAP, mas já no final eu tinha um número menor de aulas e me dedicava mais a funções administrativas e sempre tive um pé fora da academia. Eu sempre trabalhei com consultoria e assim por diante. Então, eu estava me preparando para parar, para me aposentar pela FAAP, então a consultoria continuou, mas eu passei a me dedicar mais a escrever. Eu escrevia artigos, mas eu não tinha muito tempo para me dedicar a escrever livros. E de lá para cá eu já escrevi 3 ou 4, devo publicar mais um agora ainda esse ano, trabalhando com esse binômio, economia, criatividade e essa nova linha de pesquisa em criatividade, que é a economia criativa, que eu acho que é um campo sensacional, acho que é um setor em que o Brasil tem uma chance de ser protagonista extraordinária, mas você conhece bem o nosso país, né, Renata? Por enquanto, as coisas estão esbarrando na falta de continuidade dos projetos e, sobretudo, das políticas públicas. Então, agora, quando você fala de economia criativa, como que a gente pode deixar isso de uma forma mais coloquial para que as pessoas sintam como é que ela funciona no dia a dia ou funcionaria, né? A economia criativa é a economia do intangível. Tá? Ela depende de 2 fatores, da inteligência e da criatividade humana. De certa forma, isso quebra um paradigma da economia, porque a economia é a ciência dos recursos escassos. A criatividade e a inteligência humanas não são escassas, são ilimitadas, desde que bem exploradas, bem trabalhadas. Exato. Então, a economia criativa é como você ganhar dinheiro através das suas ideias, as ideias transformadas em produtos ou serviços. E você tem uma série de segmentos em que o Brasil já vai muito bem. Gastronomia, artesanato, mas você tem alguns segmentos, porque muitas pessoas ainda têm uma noção errônea da economia criativa como se fosse uma atividade marginal, inclusiva, para dar emprego para minorias, para pessoas deficientes. Até pode fazer isso, mas é muito mais do que isso. E um dos setores que, inclusive, com a pandemia, não sofreu nada não sofreu nada com a pandemia, é o setor ligado à produção de softwares de lazer e de games, que cresceu assustadoramente. Aliás, a maior parte das pessoas não tem noção do que é esse universo hoje no mundo, do volume de recurso que isso envolve. Então,
claro, a economia criativa envolve também arquitetura, arte, cinema, rádio, TV, publicidade, editoração, literatura, mas você tem alguns segmentos que o Brasil já vai muito bem e pode ir ainda melhor se houver um mínimo de continuidade nas políticas públicas e, mais do que isso, um mínimo de articulação entre as esferas de governo. Eu sonho com o dia em que o governo federal vai apoiar os governos estaduais, que, por sua vez, vão apoiar os prefeitos municipais em projetos articulados. Então, nós estamos falando da economia criativa, se eu percebi corretamente, né? Nós estamos falando de segmentos de negócios que fazem o uso mais, vamos dizer, profícuo, né, da inteligência criativa, vamos dizer assim, ou da Exatamente. criatividade. E a sua empresa, a Souza Aranha Machado Consultoria, ela trabalha nesse sentido para ajudar o desenvolvimento desses setores? Como é que é a atuação? Olha, Renata, hoje o meu grande cliente é uma fundação chamada Fundação Espaço Democrático, que é o Centro de Estudos e Pesquisas de um partido político, o PSD. E no PSD, no Espaço Democrático, nós temos dado assessoria a vereadores, a prefeitos, exatamente para que eles transformem as suas municipalidades em municipalidades criativas. Morreu, mês passado, um grande ícone brasileiro, internacionalmente reconhecido, que foi prefeito e governador do Paraná, que foi o Jaime Lerner. E o Jaime Lerner falava uma coisa muito interessante. Não é que a gente deve estimular alguma indústria ou alguma cidade a ser criativa. Nós temos que estimular todas as indústrias e todas as cidades a serem criativas. Por quê? Porque isso depende de você ter um sonho e transformá-lo em realidade. E todo mundo tem capacidade de sonhar. Então, tem que saber transformar esse sonho em realidade. E todo mundo tem esse potencial e esse talento, né, da criatividade que precisa ser desenvolvido. E tem um outro talento que eu sempre acompanhei, como você falou, né? Eu escrevi, aliás, os seus livros eu gostaria de saber se estão à venda, se estão ainda no mercado, que a gente quer mostrar depois na publicação. Claro. Queremos falar um pouco dos seus livros, né? Mas, então, nós estamos falando agora da criatividade e da comunicação. Como é a sua avaliação do efeito do propósito da comunicação na sua vida, na sua trajetória? Antes e depois dos livros, antes e depois das palestras, e assim. Bom, Renata, a comunicação, se não é tudo, é quase tudo, né? Só para fazer uma analogia muito rápida, acaba de ser substituído o ministro do Meio Ambiente do Brasil, porque, no meu modo de ver, ele tinha um problema maior de comunicação do que de gestão. Ele não conseguia perceber que... Ele tinha razão quando ele falava que o saneamento urbano tem mais alcance do que o problema da Amazônia, mas não é um ou outro. Sobretudo para o mundo, a questão da Amazônia tinha mais importância. Então, ele tinha que equilibrar essa comunicação. Não fez isso, dançou. O que eu percebi? Não adianta o seu pesquisador voltado para dentro. O ovo dentro... Como é que é? O pinto dentro do ovo. Você tem que abrir. Então, as palestras e, sobretudo, os livros, eles permitem uma interação que seria impossível só com pequenos artigos ou dentro da sala de aula e assim por diante. Então, eu tenho procurado dar essa comunicação e as redes sociais têm também feito a sua parte. Claro que, às vezes, não dá para fazer tudo. Eu contratei uma empresa de assessoria para me ajudar nessa parte de comunicação, foi muito bom durante algum tempo, mas também você vai aprendendo e você passa a fazer aquilo, né? Sobretudo na administração das redes, do Instagram, que eu por isso, não tinha Instagram. E eles me falaram, não, você não tem menor cabimento você não utilizar o Instagram. Não precisa ter milhões de seguidores, mas você precisa estabelecer uma rede de comunicação com pessoas que te acompanham, que têm interesse em saber do teu trabalho, e eu tenho procurado fazer isso. E os livros também, né? Quer dizer, o livro abre essa oportunidade. É como o artista, quer dizer, o meu filho é músico, ele está desesperado, porque eles não podem fazer show, e o show é a maneira deles se comunicarem com o público deles. Agora, você falou uma coisa interessante, né, sobre a comunicação não teria sentido, etc. Nos seus alunos, nas suas plateias, você
consegue perceber aqueles que se comunicam com... Por exemplo, esse fato que você comentou, né, do erro da comunicação, porque todo mundo acha assim, se você souber, né, aprender a se comunicar, souber ter a comunicação total, né, que é alinhada, né, voz, semblante, corpo, gestos, etc., que basta. E não basta, né, porque isso é você para você, que nem você falou, pintinho dentro do ovo. Mas não é, você tem que estar tudo alinhado para você se comunicar com o outro. E Claro. isso, para dizer, eu falo bem, eu falo... Não, espera um pouquinho, a outra pessoa lhe entendeu? Ela lhe compreendeu? Não, então você não fala bem e você não se comunica bem, né? Porque a interpretação do outro é que vai nos dizer. É o outro saindo das suas palestras e falar, olha, eu entendi, etc. Você consegue perceber o feedback, por exemplo, se um dia você tiver assim, uma aula, uma palestra onde você esteja com algum comprometimento de expressão, você consegue perceber que você está deixando as pessoas menos esclarecidas, que você está deixando as pessoas menos envolvidas com o que você está falando, com o que você está falando? Ah, sem dúvida, Renata. E nesse ponto, sua amiga Vera sempre me ajudou muito. Sobretudo quando eu escrevia, ou quando eu dava alguma entrevista, ela falava assim, você falou para o mundo, você não falou como economista. Eu dava muita entrevista na área de economia, né? E ela falou assim, eu fico, às vezes, impressionada como as pessoas conseguem falar e não comunicar. Claro que isso pode ser um recurso, né? As pessoas, às vezes, não querem se expor. Eu lembro do velho ministro Mário Henrique Simonsen. Ele uma vez deu uma entrevista, ele falou assim, a imprensa pode me questionar o que quiser, mas jamais vai poder dizer que eu deixei de atendê-la, porque eu sempre atendi a imprensa. Mesmo quando eu estava assim, sob pressão, eu atendia a imprensa. Às vezes eu dava respostas que até eu tinha dificuldade de entender, mas eu dava a resposta. Então o jornalista, diante daquilo, nem pensava em requestionar, né? Claro que isso pode ser um recurso, mas não é o ideal. O ideal é você falar para que as pessoas entendam. Então, eu sempre tive essa preocupação, quer escrevendo, quer falando, para quem eu estou falando? E aí a régua sobe ou desce. Se é para um público de especialistas, você pode utilizar expressões técnicas, jargões de cada profissão. Se é para um público mais leigo, eu me policio. Claro que às vezes escapa, mas eu sempre procuro deixar as pessoas à vontade para perguntar se tiver alguma dúvida dessa natureza. Ou certo, de conduzir o assunto que eu chamo de heterocentrado, né? Você está falando para o perfil do outro, né? E, pelo que eu conheço de você, sempre com muita expressividade, né? Não tem, a sua voz não passa uma ideia e o seu olhar passa outro, né? Você está, né, sempre alinhado. E eu, com o seu histórico, né, que a gente tem algumas coisinhas em comum, que eu estava brincando no começo, né, o fato da gente ter casado no mesmo dia, casado sob os mesmos santos, São Pedro e São Paulo, né? Só mudamos o horário, né? Eu arrisquei pela manhã, ele já foi mais seguro, né? E nos conhecemos através de uma amiga muito querida, uma profissional qualificadíssima, a Vera. Mas, mesmo eu conhecendo você, teria assunto assim para falarmos 2, 3 vezes, então nós vamos marcar outros momentos. Neste momento, como a gente começa a caminhar para um fechamento desse nosso primeiro café, eu gostaria de perguntar se você quer realçar algum ponto que nós não tenhamos abordado, e depois que você deixe o seu impulso para tantas pessoas que estão precisando nesse momento de, né, vamos fazer, vamos acontecer. Bom, Renata, a primeira coisa é dizer que estamos vivendo um período muito difícil, porque, claro que uma das coisas que favorecem o desenvolvimento da criatividade é fazer coisas diferentes, é sair da rotina, e nada como viajar para isso. E a circulação ficou muito prejudicada nesse período. Acredito que a gente já está saindo disso de forma gradual, espero que seja assim mesmo. Algumas formas de turismo já estão ganhando força,
E eu espero, em breve, poder voltar a fazer isso, porque isso, confesso, que é uma das coisas que me fazem falta. Eu me adaptei muito bem. Eu criei uma rotina, trabalhando home office, faço o meu exercício todos os dias e assim por diante, mas me perguntam, alguma coisa te faz falta? Faz. Eu gostava de viajar. Eu gostava, mesmo viajar a trabalho, para dar uma palestra, não sei, entrar em contato com outras culturas, ver outras pessoas. Então, eu acho que isso faz falta. Isso é uma coisa que as pessoas, acho que muita gente pensa dessa forma. Então, é uma palavra de estímulo, de coragem, de encorajamento, né? Porque eu acho que mais cedo ou mais tarde nós vamos sair dessa situação. E, quer dizer, te dar os parabéns, porque você teve a coragem de fazer uma coisa que poucas pessoas fazem. Sair do seu lugar de moradia para ir para um outro lugar. Mas você soube escolher bem, né? Porque morar em Cascais deve ser um paraíso. E eu tenho um apreço muito grande, porque quando me perguntam qual foi a tua maior experiência acadêmica internacional, foi participar da Conferência de Estoril. Uma coisa sim, sensacional, super bem organizada, com figuras de uma expressão extraordinária, e eu, no meio daquelas pessoas, eu falei, que espetáculo, e ainda nesse lugar, isso aqui é só um abençoado para conseguir isso. E com amigos, né? Então, você acredita que nós conversamos um pouquinho hoje sobre seus principais passos? Sem dúvida. Algo, Sem dúvida. Claro que isso não para, né? Como você falou, é um processo, mas eu acho que essa transição me permitiu ousar e deixar legados importantes. Vou citar para a gente encerrar 2 deles. Eu percebi, e não é milagre nenhum, muita gente percebe isso, que as pessoas aprendem melhor quando elas estão fazendo alguma coisa. Sem dúvida. Então, eu fui o principal mentor da criação do Fórum FAAP de Discussão Estudantil, que é uma simulação de ONU organizada pelos alunos da FAAP para estudantes de segundo grau. Hoje é uma referência em São Paulo, as inscrições esgotam em minutos. Por quê? Porque o aluno está lá fazendo. O que está organizando tem que estudar para escolher tema, preparar material, e os alunos do segundo grau que vão lá estão representando diplomatas de diversos países. É sensacional vê-los. E isso me estimulou a fazer uma outra coisa. Eu criei as missões estudantis, simulando missões diplomáticas ou empresariais. Alunos que eram péssimos dentro de sala de aula, quando tinham essa oportunidade de participar de uma missão, e não era um turismo, era uma agenda pesada, era um negócio, foram coisas sensacionais. Eu acho que são legados que eu deixei que me deixam muito feliz e muito gratificado. São legados que você está construindo ainda também todos os dias, né? Eu acho que qualquer professor gostaria muito de poder ter a sua mentoria, por exemplo, que é brilhante, né? E nós vamos ficar para marcar um outro café. Tá certo? Porque você é muito rico. Né? Muito com o maior rico, prazer, Renata. Muito obrigada. Um brinde com o nosso cafezinho. Até outra hora. Obrigadão. Tchau, querido. Beijão para você. Tchau, beijo. Tchau.